barriga e a ansiedade nos olhos que nos apontam. A parte mais difícil começa bem aí. Independente do tempo da viagem, o viajante sabe que aquilo que deixa para trás requer o seu cuidado, mesmo que distante. Eu vim de Rio Branco, Acre, da escola do Carme, da capital do Acre, e essa viagem representa para mim uma experiência nova, que é viajar sozinho, sem companhia de pai, mãe, irmão. E para mim é um sinal de responsabilidade a mais viajar sozinho, cuidar das minhas próprias coisas. Hoje o idioma em si, ele é exigido na área profissional e assim, todos os empregos, a maior parte, eles pedem um segundo idioma e assim, quando a pessoa fala que teve experiência em outro país, já é um diferencial. Contava no dedo, a hora, o minuto, o segundo. Todo dia ela chegava e falava, hoje falta tantos dias para viagem. Era todo dia uma loucura com ela. Segurança. Né? A gente acha que é mais seguro ir com a escola, por conhecer o diretor, né? Por estar indo com outros amigos, apesar de estarem poucos alunos, né? Mas a gente acha que a segurança é maior. Acho que a segurança, que ela vai bem acompanhada, não traz uma preocupação extrema, né? A gente fica pensativo, porque o pai é assim mesmo, o pai e a mãe. O coração fica um pouquinho apertado, mas assim, a gente tem aquela confiança, como assim, já no na primeira viagem deu tudo certo, então a gente mais confiante de que vai dar certo também na segunda vez. A gente nunca imaginou que a gente ia ter essa possibilidade, né, de proporcionar isso para eles. A gente estava até conversando que ontem mesmo ele era criancinha no colo da gente, hoje está indo de viagem sozinho lá para os Estados Unidos. O fato de você estar proporcionando isso para o teu filho, né? Então nem todos podem ter uma viagem dessa, porque na verdade é uma viagem dos sonhos, né? De qualquer um praticamente. Então é gratificante. Os sonhos só vão aumentando, a gente espera conseguir proporcionar, ajudá-los, né, a seguir o caminho deles da melhor forma possível. Lá, a mãe está feliz pela escolha que você fez. Espero que você seja muito feliz nesses dias. Curta ao máximo cada momentinho que você tiver aí. Curta muito, aproveite muito. Espero que ele tenha outras oportunidades, mas aproveite esta, né? Eu amo muito ela e ela seja feliz. Ah, se eles soubessem a falta que fazem. Só de chegarem aqui se sentem grandes. E tudo isso começa com aquele abraço, com aquela confiança, com aquela promessa de ir e de voltar ainda maior. Porque viajar é agigantar-se, sem se esquecer de quem é. Comecei a pensar na minha mãe, no meu pai, a saudade, a distância. E aí eu pensei, não, eu vou, porque vai ser uma experiência boa pra mim. Mas eu tenho que falar com a minha mãe todo dia, senão eu choro. Então, normalmente, no período da manhã e no período da tarde, eles vão ter 5 aulas. Então, 5 no período da manhã, 5 no período da tarde. I love it. I'm an immigrant myself. I come from Chile, so I had to learn English. So, being able to help other kids kind of learn a little bit more the language, it helps. And I know how they feel, so it's pretty cool to see that aspect. It has been a wild experience teaching Brazilians because I don't know any Portuguese. None. So I don't have that bridge between English and Portuguese, so I do a lot of miming. It's a lot of this, and so by the end of the day, I feel like I've been a bit of a clown, but that's okay, because I think that the kids have fun with that. So it's been wild and fun. I've loved about the grade. It's about, how to purchase something, how to ask to go to the bathroom, how to do the things that you need to know if you're going to travel in another country, and I love it.
This is kind of the culmination of the 2 weeks where we celebrate their time here. We give them gifts from the school, but we also give them a certificate that says they have completed the amount of time they need in learning English and participating in the program. Foi dia incrível, muito incrível. O jeito que as meninas se arrumaram, a felicidade de cada um, minha felicidade, né, de estar nesse dia hoje. Os nossos pais, que eles fazem tudo pela gente. E hoje a gente só tá aqui por causa deles. Obrigada, mãe. Obrigada por tudo. Eu preciso tudo. Eu quero agradecer a vocês. Minha família, amo muito vocês. Obrigada. Eu queria deixar esse recado pra vocês, que acima de tudo, honrem teu pai e a tua mãe. E nunca deixem de valorizar o que eles fazem por vocês. Independente de dizer um não, de proibir algumas coisas, eles sempre querem o nosso bem. E é isso que importa, o nosso bem. E é aí que eles entendem a lição mais importante da viagem. O que nos traz independência deve ser, ao mesmo tempo, o que nos aponta o quanto dependemos plenamente daquele que nos criou, nos amou e que, independente de onde estivermos, sempre estará ao nosso lado. Demorou tanto para chegar e passou tão rápido que parece que foi ontem. Mas para eles, os pais que esperam o retorno, parece que faz um século. De repente, tempo e distância se misturam. As sensações são diferentes, mas a essência é igual. E é com poucas palavras, mas daquele jeito que queríamos tanto ouvir, que eles agradecem. It was a great opportunity, and I will miss it a lot because I don't know how to say it, because it was amazing and I miss it so much. First Lake Academy, I love it. We're gonna miss these moments. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este dia. Obrigado por todos estarmos aqui. Que esta reunião possa ser esclarecedora e contribuir para a decisão de cada pai, de cada família. Abençoe o Luiz e a todos nós que estamos aqui neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, eu vou apresentar então o Luiz. O Luiz é do Intercâmbio Adventista, já foi para vários lugares com o Intercâmbio Adventista. Eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio com ele ainda, né? Mas é importante ter alguém experiente para contar para vocês exatamente como que funciona, para poder também tirar todas as dúvidas aí. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Aqui estão os nossos queridos pais e agora nos oriente aí como é que funciona o Intercâmbio Adventista. Ok, obrigado, professor. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, eu estou representando o intercâmbio hoje aqui em São Paulo, né? A gente viaja pelo Brasil inteiro, visitando todas as escolas, né? E a nossa sede está ali no interior de São Paulo, perto de Campinas, numa cidade que se chama Engenheiro Coelho, onde a gente tem uma faculdade que é a UNASP. Ali a gente sai para o Brasil inteiro para falar sobre esse programa, né? Que é um programa que acontece todos os anos. Eu vou pedir para o meu amigo colocar o slide ali para a gente, para eu mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, né? Hoje, basicamente, eu estive o dia inteiro aqui na escola, né? Cheguei cedinho, fiz algumas capelas para os alunos, né? A gente apresentou para eles os roteiros, né? Mostramos os lugares onde eles vão passar e eles ficaram muito animados porque realmente é uma viagem incrível, né? É uma viagem assim dos sonhos e eles voltam para o Brasil com outra mente, né? É uma vida nova depois desse intercâmbio. Eles chegam aqui sabendo muitas coisas sobre o mundo e também melhoram demais o inglês, né? Eu vou passar aqui alguns pontos com vocês. Nos alunos aqui, né, na parte da manhã e da parte da tarde, eu foquei mais na questão dos roteiros, né? Quais lugares a gente vai passar, onde a gente vai ficar, né? Aqui com vocês eu vou entrar também mais na questão da logística, como que funcionam os transportes lá, passagem aérea, e no finalzinho a gente fala sobre os valores, ok? Então vou começar aqui com uma breve introdução do intercâmbio, né? Se você olhar esse mapa aqui do Brasil, ele é um mapa das escolas adventistas. Cada bolinha daquela ali é uma escola, né? São mais de 500 escolas no Brasil inteiro e a gente está presente em todos os estados.
Eu, fazendo a divulgação do intercâmbio, já tive o prazer de estar lá naquela mais ao norte, que é de Boa Vista, em Roraima, e aqui mais ao sul, que é Rio Grande, é uma cidadezinha perto ali da divisa com o Uruguai. Então a gente viaja bastante, né? E o intercâmbio, ele já tem mais de 18 anos de existência, né? Nesse período, a gente levou mais de 10 mil alunos para viajar para o exterior, né? Só ali na época da pandemia, 2020, 2021, que a gente não conseguiu realizar nenhuma viagem, né? Aí em 2022 a gente voltou devagarinho, né? Que o mundo está voltando novamente e agora a gente está com força total, né? Então são várias viagens que acontecem durante um ano. Não é só essa viagem agora de maio que eu vou falar aqui para vocês, mas tem viagens de 15 em 15 dias a partir de maio até o finalzinho de setembro. Então são várias turmas que viajam de várias regiões do Brasil. Então, olha só, a data da nossa viagem vai ser do dia 19 de maio até o dia 3 de junho. Isso são 15 dias, ok? 2 semanas que eles viajam ali pela Europa. Aqui a gente tem os requisitos básicos para o aluno fazer a viagem, né? Ter no mínimo 12 anos na data da viagem, ok? Que vai ser ali em maio. E no máximo 17 anos, né? Porque lá no nosso colégio adventista da Inglaterra, onde eles vão ficar a maior parte do tempo, eles não aceitam maiores de 18, ok? Para os maiores de 18, a gente tem até outro programa que é um pouquinho diferente. Aí o aluno, ele precisa estar em dia ali com os compromissos escolares e ser aluno de uma das nossas escolas adventistas. Por quê? Porque o intercâmbio ele é exclusivo da rede de educação adventista. A gente não é uma agência de fora contratada pela escola, nós não somos uma companhia auxiliar, nós somos da própria rede de educação adventista. A gente trabalha para as escolas adventistas do Brasil e também da América do Sul. Algumas turmas vão ter a participação de alunos da Bolívia e do Peru. Então, a gente vai também com alunos de outros países para essa viagem. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso roteiro. Basicamente, a gente vai para 2 países, que é a Itália e o Reino Unido, né? A Inglaterra. Nós vamos visitar Roma, Londres e Cambridge. Aqui, depois no finalzinho da reunião, a gente vai deixar com vocês um material que a gente chama do descritivo, que é um material que tem todos os detalhes aqui que eu vou falar para vocês. Eu sempre aconselho os pais a chegarem em casa, dar uma olhadinha nesse descritivo e pesquisar também tudo que está ali na internet, para vocês terem uma noção maior dessas coisas aqui que eu vou falar para vocês, né? Sobre os roteiros ali, sobre os lugares que eles visitam. Então é muito legal você ter em mãos esse descritivo depois. Então a gente começa a nossa viagem em Roma. Opa, deu um probleminha aqui no slide. Enquanto o slide volta ali, a gente começa a nossa viagem em Roma, né? Roma é uma viagem fantástica, né? Nosso intercâmbio, ele é linguístico e cultural, ou seja, a gente vai dar uma ênfase em aprender o inglês e conhecer a cultura europeia. A cultura europeia, ela é muito influente na cultura do Brasil, né? Se você vai para a Itália, você entende muitas coisas que acontecem aqui no Brasil. Então, lá em Roma, a gente vai conhecer vários lugares famosos. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui com vocês como eu entrei com os alunos, mas depois, como eu disse, vocês podem pesquisar todos esses lugares aqui mais detalhadamente em casa, né? A gente visita o Coliseu, nós vamos para o Panteão, que é um prédio muito bonito lá da época do Império. A gente visita a Fontana de Trevi, nós vamos no Fórum Romano. Para quem gosta de história bíblica, foi no Fórum Romano onde o apóstolo Paulo foi julgado. Então eles vão estar ali dentro da história da Bíblia também. E ali a gente visita o menor país do mundo, que é o Vaticano. É um passeio que a gente faz por lá, a gente anda ali e consegue conhecer o país todinho andando, né? Imagina só que incrível. Depois a gente vai para a Inglaterra. Lá nós ficamos na cidade de Londres. É onde tem o nosso colégio adventista. E ali a gente vai por vários pontos turísticos bem conhecidos. Um deles é uma das maiores rodas gigantes do mundo, que é a London Eye. Esse lugar aqui, quando eu mostro para eles que é o Museu de Cera Madame Tussauds, eles vão à loucura, porque é o lugar que eles sonham, né? É onde tem todos os famosos, as estátuas deles ali, eles tiram foto e o negócio é muito real, eles conseguem se divertir bastante por lá. A gente faz um passeio pelo Rio Tâmisa também. Nós conhecemos lugares da família real britânica. A gente vai conhecer um dos maiores castelos da Europa, que é o Castelo de Windsor.
E ali, olha só, vou contar uma experiência que aconteceu com a gente na viagem que eu fui ano passado. Vocês estão vendo aquele palácio ali, onde mora o rei Charles, né? A gente estava com uma turma ali do intercâmbio, quando a gente estava em viagem, de repente, sempre fica muita gente ali na frente. E de repente a gente viu uma movimentação, vieram alguns carros de polícia, né? Os guardas cercaram o lugar. E quem estava chegando ali no palácio era ninguém mais, ninguém menos que o próprio rei da Inglaterra. A gente conseguiu ver assim 2 metros de distância, o rei passando na frente da gente ali, ele acenou para o pessoal, a gente gravou, tiramos fotos, colocamos lá no Instagram do intercâmbio, então foi uma experiência única para os alunos que participaram ali, conhecer pessoalmente o rei da Inglaterra numa das nossas viagens. Isso não tem preço, né? E olha só, lá também a gente vai visitar algumas lojas, né? Esse intercâmbio, além de ser linguístico e cultural, a gente vai ter um dia para o intercâmbio ali de compras, né? Para os alunos fazerem umas comprinhas para eles trazerem algumas coisas para o Brasil, né? Lá as coisas, como a gente sabe, são bem mais baratas, né? Então a gente vai visitar algumas lojas no centro da cidade de Londres. Então eles vão poder comprar ali roupas, tênis, algum tipo de eletrônico, né? Eles vão ter esse momento especial para fazer essas compras durante a viagem. Aí também a gente visita o Museu Britânico, que é um dos maiores museus do mundo, né? É um museu que conta ali a história da humanidade. Ele passa por diversas civilizações. É um passeio muito legal. Nós visitamos o Big Ben, que talvez é o cartão postal mais famoso ali da cidade de Londres, e nós vamos a um dos maiores parques de diversões da Europa, que é o Thorpe Park. Esse lugar aqui eles amam, né? Então o roteiro é incrível e isso é só parte da viagem, né? Porque a gente também visita ali a cidade de Cambridge, que é uma cidade famosíssima pela Universidade de Cambridge, onde vários cientistas famosos já estudaram, né? A gente vai dar uma volta de barco pela cidade, conhecer algumas igrejas lá que têm mais de 500 anos de idade, ou seja, a riqueza cultural de uma viagem dessa aqui é inestimável. E olha só, falando agora, saindo mais da parte do roteiro e entrando mais na parte aqui da logística, onde os alunos eles ficarão hospedados durante os dias que a gente estiver em viagem. A nossa viagem, né, como vocês sabem, começa ali na Itália e lá os alunos eles ficam em um hotel, né? A gente fica 3 dias na Itália, são 15 dias de viagem, 3 dias na Itália, 11 dias na Inglaterra e um dia na cidade de Cambridge. Esse dia na cidade de Cambridge, a gente faz um bate-volta porque não é tão longe de Londres. Então a gente não precisa ficar hospedado lá. Mas em Roma nós ficamos 3 dias, ok? Então aqui nós temos os nossos hotéis, né, onde a gente fica hospedados, padrão 3 ou 4 estrelas, e os alunos ficam divididos por faixa etária e meninos de um lado, meninas do outro, né, sempre bem separadinho. Como eu falei lá no começo, é a partir dos 12 até os 17 anos. Então são alunos de diversas idades diferentes. Então a gente separa os mais novinhos com os mais novinhos e por aí vai, né? E aqui eles têm lá um café da manhã muito bom, né, no nosso hotel e toda a infraestrutura que eles precisam. Chegando lá na Inglaterra, a gente tem o nosso colégio adventista, né, que é o Newbold College, que vai também dar toda a infraestrutura para eles. Lá no nosso colégio, eles também vão ter os dormitórios, é como se fosse um hotel, né? Porque ali é um internato, é onde os alunos moram na própria escola. Então lá vão ter os alunos do intercâmbio do Brasil e outros alunos de outras partes do mundo também. Ali a gente vai ter a mesma divisão no dormitório dos meninos, das meninas, dividido por idade, e aqui a gente vai ter o nosso restaurante servindo café da manhã, almoço e janta e toda a infraestrutura que eles precisam. Tem lavanderia, tem sala de jogos, tem internet da boa, né? Então os alunos eles vão ter os dias completos aqui durante o período no nosso colégio. Aí vocês estão vendo esse detalhezinho, né? Olha só, a gente tem aqui esses 150 euros. Eu vou abrir um parênteses rapidinho para vocês, mas no final eu volto para explicar melhor. Durante o período que a gente está na Itália, nós ficaremos em hotéis, ok? Aí a gente toma o café da manhã do hotel, que é um café muito bom, né? Bem farto, comida italiana, e a gente sai
para fazer os passeios. Aí, durante o dia, a gente acaba ficando o tempo inteiro fora na cidade. A gente almoça em restaurante e janta em restaurante. Esses 150 euros são para os alunos fazerem as refeições durante o dia, nesses 3 dias de viagem em Roma, ok? E 150 euros é para sobrar, dá basicamente 50 euros por dia, mas você come bem com 10 euros. 10 euros, eu fui lá, eu comi uma pizza gigante que eu quase não aguentei. Então, o negócio é bem barato ali na Itália. Então, esses 150 euros, no finalzinho, quando eu estiver falando sobre o valor total, a gente vai converter eles para reais, os valores, né? E vocês vão ter a estimativa total do valor do intercâmbio. Então, olha só. Gente, seguindo aqui, lá na nossa escola, a gente vai ter os professores ensinando inglês para os alunos, né? Nosso intercâmbio, como eu falei para vocês, ele é linguístico e cultural. Então, a gente tem uma parte de imersão no inglês. Isso é muito importante, porque não tem melhor país no mundo para você aprender inglês do que a Inglaterra. Nós teremos algumas aulas ali com professores nativos, professores que são ingleses e que nem falar português eles falam, né? Eu sei que isso pode ser meio assustador, né? Como que a gente vai chegar lá e conversar, como que vão funcionar as coisas, né? Eu até estava conversando com o diretor antes aqui um pouquinho sobre a minha experiência com o inglês, né? Eu gosto bastante do intercâmbio porque eu também já tive a oportunidade de viajar. Quando eu era mais novo, eu sempre sonhei em viver fora do Brasil, né? Quando eu era criança, mas eu nunca tive a oportunidade. Eu sempre estudei em escola pública, não tinha os recursos. Aí só depois de velho, depois da faculdade, que eu consegui sair pela primeira vez do Brasil, né? Eu tentava aprender inglês por conta e eu fui para os Estados Unidos. E foi lá nos Estados Unidos que eu descobri que eu não sabia nada, né? Cheguei lá e eu descobri que o inglês que eu sabia era praticamente zero. Mas aí eu descobri que você estando no país você consegue pegar muito rápido a língua. Ainda mais para quem é mais jovem, né? Eu fui já depois dos 20 anos, então eu já considerava mais velho aí, mas quem está na idade deles, ali nessa faixa etária dos 12 aos 17, é impressionante a rapidez com que eles pegam. Então eles vão ter aqui aproximadamente 60 horas aula de inglês durante esse período. A gente divide esse tempo em sala de aula e em atividades extra-classe, ok? Não são só esses momentos dentro da sala de aula, mas eu vejo que tem alguns alunos aqui, eu não vou dar spoiler do que a gente faz, mas o diretor ele conhece algumas atividades, a gente consegue fazer uma dinâmica lá para tudo ficar muito legal e os alunos aprenderem bastante, tanto dentro como fora de sala de aula. Porque além deles aprenderem o conteúdo aqui na teoria, a gente incentiva eles a conversarem, né? A usarem essas coisas que eles estão aprendendo na prática. Então, esses passeios que a gente faz também são passeios voltados para o inglês. E o inglês a gente sabe que é muito importante, né? Hoje em dia eu estava pegando um Uber para vir para cá, né? Eu estou lá no centro de São Paulo, e eu vim conversando com o motorista, né? Que ele tem uma filha também, e a gente estava falando sobre a importância do inglês, né? É algo inestimável. E para os alunos que se dedicam, esse período ali, ele faz você crescer demais. A gente costuma fazer um teste de nivelamento quando os alunos chegam ali na escola. Então, como que funciona? Todos os alunos, eles passam por esse testezinho para a gente ver como que está o inglês de cada um, né? Tem gente que já fala um pouquinho, tem gente que não fala muito bem. Então, a gente faz esse nivelamento para dividir os alunos por turmas. Aí, o que que acontece? Depois que eles passam pelo intercâmbio, a gente também pode fazer o teste quando eles voltam para o Brasil. É notável a diferença, a gente já observou alunos que já avançaram 2 módulos do inglês só com esses 15 dias de intercâmbio, ok? Então, isso faz muita diferença. Eu comparo com um curso que o aluno pode fazer aqui no Brasil. Às vezes ele vai para o CCAA, para o Wizard, e ele tem 1 hora de aula por semana, 2 horinhas de aula por semana, e aquele conteúdo vai sendo diluído em meses, né? Para ele ter 60 horas que a gente tem aqui no intercâmbio, isso pode demorar 5, 6 meses. E ele chega em casa, fala português e acaba esquecendo daquilo. Lá não, ele vai estar na sala de aula, vai estar falando inglês, tem os professores, tem o país, as atividades, isso faz toda a diferença. E outra coisa importante,
todos os alunos do intercâmbio, eles recebem o certificado, né? O nosso diploma que mostra que eles fizeram esse curso, que eles realizaram essa viagem e que eles adquiriram esse conteúdo, né? Esse diploma, ele é muito importante lá na frente. Mesmo quando eles são mais novinhos, a partir dos 12, 13 anos, mas quando você tem esse conhecimento, ele nunca mais vai ser retirado de você. Então, você pode colocar lá quando você tiver 30 anos. Quando eu era adolescente, eu participei de um intercâmbio na Europa e isso ainda vai fazer diferença. Então, é uma oportunidade importantíssima que o filho ele volta com outra visão de mundo. É interessante que até os pais eles percebem a maturidade dos filhos, como eles voltam mais maduros de uma viagem dessa. Com visão de mundo diferente, eles começam a enxergar as coisas de uma forma mais ampla. E olha só, para a gente dar continuidade aqui, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a logística, né? Sobre como que vão funcionar as coisas enquanto eles estiverem em viagem. Aqui não está mostrando, mas eu vou começar a partir aqui do Brasil, né? A gente sai de São Paulo, ali do aeroporto de Guarulhos, e a gente aterriza na cidade de Roma, que é o nosso primeiro destino. Já saindo do aeroporto, a gente tem os nossos próprios ônibus fretados, ok? Os alunos, eles não usam transporte público, a gente não vai pegar trem, essas coisas, já vai ter um ônibus do próprio intercâmbio esperando todos os alunos. E aqui a gente tem a nossa equipe também, que fica lá esperando esses alunos para recebê-los, né? É uma equipe que fica durante toda a temporada na viagem, na Europa, né? Esse pessoal da nossa equipe, a gente chama eles carinhosamente de staff. Eles são os anjos da guarda ali dos seus filhos na Europa. Eles vão cuidar de traduzir, a gente vai fazer os passeios da segurança, né? Eles vão estar literalmente 24 horas de olho nos seus filhos, né? Eu falo 24 horas porque não é brincadeira, 24 horas mesmo. Quando eu fui fazer parte do intercâmbio, eu fiquei na madrugada, virando noite em hotel, para a gente manter ali os corredores, tudo tranquilo, né? Para a gente se certificar que nada de diferente aconteça. Então a gente ficava nos corredores, no colégio lá onde eles ficam hospedados também, sempre tem alguém de plantão. E olha só, além dessa equipe que vai estar esperando eles lá na Europa, também vai uma equipe do Brasil. A gente tem, a cada 12 alunos, um representante da educação adventista. Pode ser o diretor aqui mesmo da escola, ou pode ser outro diretor designado aqui dessa área, mas sempre tem um representante da educação adventista. Então, o representante que vem do Brasil, mais o adulto que toma conta deles lá durante a viagem da Europa, a gente tem, em média, 2 adultos para cada 5 ou 6 crianças, ok? Então, eles conseguem conduzir muito bem os nossos alunos durante todos esses dias. E olha só, todos os alunos também, eles têm o seguro da ARM, né? É um seguro de uma companhia americana que faz toda a segurança da rede de educação adventista ao redor do mundo. Então, eles vão estar segurados para qualquer emergência que possa acontecer durante essa viagem. E aqui, como uma camada a mais de segurança que a gente tem com os alunos, eles vão vestir em todos os momentos o nosso crachá de identificação, né? Aqui a gente pode ver um exemplo, né, do modelo do crachá. Tem a foto do aluno, o nome, a data de nascimento e aqui atrás, olha, ele fica vestindo, atrás tem alguns números de telefone, né? Em italiano, francês e inglês. Para que são esses números de telefone, né? Imagina assim, se a gente está lá no shopping e a gente está comprando alguma coisa, aí algum aluno fica lá numa loja e ele fica provando alguma roupa e ele não sabe lá do horário que ele tem que voltar, e ele acaba se desgarrando do grupo. Aí ele pode pedir para alguém ligar para o número aqui que está atrás do cartãozinho, do crachá, e alguém no intercâmbio vai localizar esse aluno e vai trazer ele de volta para o grupo. Eu sei que ter um filho fora do Brasil pode parecer um pouco assustador, mas eu vou dar uma estatística aqui muito boa para vocês. Lembra lá no comecinho que eu falei que são 18 anos de intercâmbio e mais de 10 mil alunos?
até hoje ninguém se perdeu, graças a Deus. A gente tem uma equipe muito boa lá que cuida dos seus filhos e eles têm também todas essas camadas de segurança. Esse crachá aqui é só mais uma camada para a gente ter certeza que não vai acontecer nada. Então, aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês para ilustrar o que eu estou falando. Os alunos eles não precisam usar uniforme durante os passeios. Então, eles vão sempre estar usando aqui esse crachá em todos os momentos que eles estiverem em alguma atividade externa, tá bom? E olha só, vamos aqui entrar na parte da comunicação, né? Como que vai funcionar a comunicação quando os alunos estiverem em viagem? É tudo a partir do WhatsApp, basicamente, né? A gente tem os grupos, nós vamos formar grupos já a partir do Brasil, né? Vocês, pais, vocês terão um grupo com os diretores, os alunos terão um grupo dos alunos que vão viajar com os responsáveis, né, que vão aqui do Brasil e os responsáveis lá da Europa também. E lá, quando a gente chega, os alunos eles podem optar por comprar o chip telefônico logo ali no aeroporto de Roma. Lá, quando você aterriza, no aeroporto mesmo tem várias lojinhas de chips de operadoras do local. Então, isso varia de 30 a 50 dólares no máximo, e lá ele vai poder ter internet, né? Eu acho que correr um pouquinho aqui para frente. Lá ele vai ter acesso à internet o tempo todo. Então, você pode fazer uma chamada de vídeo, pode fazer uma ligação, esse não vai ser o problema. E caso não tenha, caso o aluno não queira comprar o chip, a gente tem Wi-Fi em basicamente todos os lugares que a gente visita. Tem Wi-Fi no aeroporto, Wi-Fi no nosso colégio, Wi-Fi nos hotéis, então internet não vai faltar. Mas agora eu vou contar um fenômeno aí que geralmente acontecem para vocês já ficarem preparados. O que vai acontecer é que no começo da viagem, especialmente ali nos primeiros dias, os seus filhos vão esquecer que vocês existem aqui no Brasil. É tanta novidade, tanta coisa acontecendo que eles nem vão lembrar dos pais. Então, se eles não mandarem nenhuma notícia, é porque está tudo bem, é porque está tudo 100%. Vocês já esperem por isso. É por isso que a gente vai ter um grupo com os representantes, com os diretores, porque daí você vai falar, manda uma mensagem lá para o diretor e pergunta, ó, como que está meu filho? Ele pode mandar uma foto, pode falar alguma coisa assim, vai falar, não, tá tudo tranquilo, tá aproveitando bastante aqui. Então, só para vocês já saberem que esse é um fenômeno que acontece ali no comecinho do nosso intercâmbio. E olha só, a gente vai entrar então aqui na parte dos documentos. Qual a documentação necessária para essa viagem? Funciona assim. São basicamente 5 documentos. Eu vou explicar cada um para vocês qual é o objetivo de cada um, né? Lá no comecinho eu disse que esse intercâmbio ele é exclusivo da rede de educação adventista. Então, o aluno ele precisa estar matriculado naquele ano letivo. E para isso ele vai provar com atestado de matrícula, né? Você pode conseguir aqui com o professor mesmo ou entrando no site lá do intercâmbio. Depois eu vou deixar aqui com vocês e vocês podem entrar também. Esse atestado de matrícula é a primeira documentação para você fazer a inscrição e depois você precisa de uma ficha de saúde, né? Com os dados do seu filho, foto 3x4 e qualquer problema que ele possa ter. Eu falo de, por exemplo, alergias a algum alimento ou remédio que ele precisa tomar, vamos dizer que ele tenha asma, se ele precisa usar a bombinha, tudo isso precisa estar descrito ali na ficha de saúde. Junto com as nossas equipes, também vai uma equipe médica para cuidar da saúde dos alunos durante a viagem. Então, essa ficha, ela é imprescindível, ok? Então, aí a gente vai para o nosso passaporte. Para viajar para a Europa, não é necessário visto. Então, vocês vão me perguntar, mas por que está escrito visto online aqui? É o seguinte, a partir de 2025, a Europa vai precisar de uma autorização de viagem de todos os países, não é só do Brasil não, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Esse pessoal que viaja bastante vai precisar de uma autorização, que é uma autorização eletrônica de viagens. É que eles carinhosamente apelidaram de visto online, mas nada mais é do que você pegar o passaporte e cadastrar no site lá de imigração da Europa. Então você faz esse cadastro para eles terem um controle melhor de quem entra e quem sai e facilitar isso lá na hora da imigração.
Então, isso você só precisa se preocupar ali a partir do ano de 2025, que é quando vai se tornar obrigatório. Eles estão começando a implementar agora esse ano, mas não é obrigatório. Então, você não precisa disso ainda, ok? O passaporte é o documento que é necessário para essa viagem. Se o seu filho ou filha ainda não tem o passaporte, é bem simples. A viagem está logo aí, tem 2 meses, mas isso é tempo suficiente para a gente fazer um passaporte. Passaporte, se você for em qualquer agência da Polícia Federal, geralmente é uma média de até 15 dias para esse passaporte ficar pronto. Então, se você não tem, já entra hoje lá no site da Polícia Federal e já faz o cadastro, preenche lá todos os dados do seu filho e providencia esse documento que é muito importante e ele vai valer também por alguns anos aí. E aí, tendo o passaporte em mãos, olha só, a gente vai precisar de 2 autorizações. Essa autorização de viagem nacional, eu não vou entrar em tantos detalhes porque a gente vai sair aqui de São Paulo. Geralmente, essa autorização de viagem nacional é para quem vem lá de Brasília, lá do Amapá, e que precisa fazer uma conexão aqui no aeroporto de Guarulhos. Como a gente está do lado do aeroporto aqui, é só pegar e ir. Vocês vão precisar só dessa autorização de viagem internacional. E essa autorização aqui, ela é um pouquinho complicada. Vou explicar para vocês por quê. Autorização de viagem internacional, ela precisa ser 2 vias reconhecidas em cartório, as 2 vias. E nessas 2 vias, os 2 pais e responsáveis precisam ter a assinatura ali. Eu falo os 2 responsáveis porque a gente às vezes tem pais que moram em estados diferentes. Um mora aqui em São Paulo, outro mora lá em Minas Gerais. E para essa documentação ser aprovada, precisa ser as 2 assinaturas ali nessa autorização de viagem e as 2 reconhecidas em cartório. Senão, o aluno não consegue nem sair do aeroporto. Quando a gente vai ali para o voo internacional, que passa na Polícia Federal, o agente já olha ali para ver se o aluno menor de idade tem essa autorização, ok? Mas tem uma forma de você pular essa etapa aqui. Se você estiver emitindo passaporte agora, especialmente para essa viagem, tem um campo no passaporte que você consegue colocar autorização diretamente ali. Já lá no site da Polícia Federal tem esse campo ali que você preenche. Eu autorizo meu filho a fazer uma viagem internacional e aí você fazendo isso diretamente no passaporte, você não precisa fazer essa autorização de viagem aqui em 2 vias, ok? Deixa eu só falar sobre isso. Esse microfone está ruim, né? Mas, a autorização de viagem internacional, ela funciona bem, talvez traga um pouco mais de segurança para você, porque não vai estar no passaporte, porém dá muito trabalho, tá? Se tiver uma assinatura errada, uma informação errada, o aluno não viaja. A Polícia Federal não deixa sair do aeroporto. Então, por isso que a recomendação do intercâmbio é de fazer a autorização no passaporte. Porque daí já fica ali autorizado, só que vai estar lá, autorização, autorizo o menor a viajar desacompanhado. Quando você fizer isso no passaporte, isso vai significar que ele sempre vai poder viajar desacompanhado, munido daquele passaporte. Então, geralmente a gente faz aí para 14, 15 anos, né? Então é importante você saber dessa informação. Ah, eu posso colocar uma semi-autorização? Pode colocar uma semi-autorização no passaporte também. Só que aí você vai ter que fazer aquela autorização de viagem, tem que reconhecer em cartório, tem que. O reconhecimento não é um reconhecimento normal, é um outro nome, né? Que tem que fazer o reconhecimento ali. Então, é uma decisão que você precisa tomar, sabendo que vai facilitar o processo, sim, mas você precisa estar inteirado da informação, tá bom? Maravilha. Então, basicamente, são esses documentos: atestado de matrícula, ficha de saúde, passaporte e autorização de viagem. Dito isso, a gente pode entrar então na nossa parte final, que são os valores, né? O investimento. Quanto custa realizar esse sonho de fazer essa viagem para a Europa, né? De fazer esse intercâmbio com todas essas coisas que eu mostrei aqui para vocês, né? Nós dividimos esse processo em 3 partes. Eu vou começar aqui com a primeira, que é a matrícula. Depois eu vou entrar em detalhe em cada uma delas, ok? A gente tem a nossa matrícula, que é a primeira parte, a segunda é a parte terrestre e a terceira é a nossa passagem aérea, ok?
E depois eu vou converter tudo isso aqui em reais para você, porque as cotações são em libra e em dólar. Então, ó, quando você entrar lá no site para fazer a nossa matrícula, você vai pagar essa taxa de R$ 450, que pode ser no cartão ou no boleto. Esse valor, ele não é reembolsável, ok? Esse é o único valor que a gente não consegue reembolsar. Então são R$ 450, fez a matrícula, ok. A partir daí, o nosso departamento financeiro, ele vai tomar conta e vocês vão conversar diretamente com eles. E a gente pode ir para a segunda parte, né? Que é a nossa parte terrestre. Vocês estão vendo que está aqui em libras. Eu vou colocar as 4 opções aqui já direto, porque eu vou explicar cada uma delas. Olha só, a gente tem 12 vezes sem juros ou à vista. Nós temos essa opção aqui de boleto bancário, mas ela só funciona até 60 dias antes da viagem. Como a viagem já está acontecendo aproximadamente já daqui a 60 dias, a gente perde essa opção de boleto bancário, ok? Então a gente só vai focar nessa aqui em 12 vezes sem juros ou na opção à vista. E como que eu faço para saber esses valores? É simples. Eu vou entrar aqui no Google, aqui vocês podem entrar também comigo, para a gente ver a cotação da Libra hoje, né? Cotação, só você colocar ali, deixa eu ver aqui, cotação Libra hoje. Esperar a minha internet funcionar. R$ 6,32, ok? Essa cotação, ela pode variar para menos ou para mais. Isso é um valor estimado. Dependendo da taxa que o banco vai cobrar também, isso pode subir um pouquinho. Então, para todos os efeitos, a gente vai usar esse valor aqui de R$ 6,32 para o dia de hoje. E esse valor que vocês estão vendo aqui vai ser o valor que vai ser fechado no dia da matrícula. Por exemplo, se você fizer a matrícula hoje, vai ser com a cotação de hoje, a R$ 6,32. Vamos supor que lá na frente a Libra aumente ou abaixe, isso não vai interferir nas parcelas, ok? Vai ser a parcela ou o valor do intercâmbio de acordo com a cotação do dia. Então a gente vai pegar aqui esses 6,32, eu vou fazer aqui no meu celular, 2,299, que é o valor total, vezes 6,32. Isso em 12 vezes dá uma parcela aproximada de R$ 1.200, ok? Então, a nossa parte terrestre, 12 vezes de R$ 1.200. E o que é a parte terrestre? Só para reforçar para vocês. É tudo o que eu mostrei aqui até agora. Os passeios, os translados, os hotéis, o nosso curso de inglês na Europa, que dá esse diploma que é importantíssimo, todas essas experiências, isso está na parte terrestre, ok? E depois vem a nossa passagem aérea. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia de quanto isso vai ficar à vista, né? 12 vezes de 1.200 aproximadamente, ou à vista R$ 14.500, ok? Esse é o valor da parte terrestre. Esse é um valor bem abaixo do mercado, eu já adianto para vocês. O intercâmbio adventista, ele não tem lucro com essas viagens. A gente basicamente repassa os valores do custo para os pais. E geralmente esses valores de custo eles ficam abaixo do mercado já, porque a gente tem infraestrutura da nossa escola lá na Europa, a gente compra as passagens para vários alunos, né? Então a gente consegue um preço melhor. Então esses preços você não consegue achar em nenhum outro lugar, ok? Então a gente pode continuar aqui e fazer a nossa próxima continha, que é sobre a passagem aérea. Quanto vai ficar a nossa passagem aérea? Deixa eu ver se eu consigo mudar meu slide aí. Aí, olha só. A passagem aérea, ela é cotada em dólar. Toda passagem aérea internacional, ela é cotada sempre em dólar. E aqui, quais os trechos? Nós saímos de São Paulo, vamos até Roma. De Roma até Londres, nós vamos de avião também. E depois a gente retorna para São Paulo. Esse voo pode ser direto, porque aqui de Guarulhos tem voos diretos, Roma, e tem voos diretos também Londres, São Paulo. Mas a gente tenta achar o melhor preço possível. Pode ser que o preço melhor seja com alguma escala. O ano passado a gente foi com uma escala na Espanha. Então você vai até Madrid, de Madrid você vai para Roma. Mas sempre todo o grupo junto durante essas viagens. Então a gente tem o preço aqui da parte aérea
a partir de $1.800, né? Esse é o preço base que a gente tem. $1.800 para todos esses trechos, mais as taxas de embarque. Geralmente essas taxas também variam, mas no geral, para uma conta ficar mais redonda, elas ficam por volta de $300, ok? Então, 1.800 mais 300, a gente tem um total de $2.100. E quanto isso vai dar em reais, né? Deixa eu ver aqui minha cotação do dólar. 4,98, né? A mesma coisa ali com o euro. Essa é a cotação de hoje, baseado aqui no resultado geral do Google. Isso pode variar dependendo do banco, dependendo do momento que você for fazer essa conversão. Mas para nossa conta ficar aqui mais fácil, a gente não perder muito tempo, eu vou usar esse valor de R$ 4,98. Então a gente tem 2.100 vezes 4,98. Isso dá aproximadamente R$ 10.400, ok? À vista. Ou em 12 vezes de aproximadamente R$ 870. Então, são esses os valores da passagem aérea, todos os trechos, ok? E para finalizar, vocês lembram que eu falei lá das alimentações, das refeições em Roma? Aqueles 150 euros a gente coloca também aqui no bolo, né? Para não ficar faltando absolutamente nada do intercâmbio. Então, esses 150 euros, vou ver a cotação aqui hoje do euro, só para a gente ter uma ideia quanto isso vai ficar. O euro hoje está R$ 5,40. Então, 150 vezes 5,40 dá aproximadamente R$ 800. E você não vai fazer o pagamento de tudo isso na mesma hora. Você faz a matrícula, entra em contato com o nosso departamento financeiro, faz o pagamento da parte terrestre e depois, quando as passagens aéreas forem liberadas, cerca de 30 dias antes da viagem, você vai fazer esse pagamento. Parte terrestre e passagem aérea, as duas você pode fazer em 12 vezes sem juros. Então, para a gente ver quanto que ficou o intercâmbio no seu valor total, vou começar desde ali da nossa matrícula. Se vocês lembram, R$ 450 mais 14.500 ali da parte terrestre, estou arredondando aqui os valores, mais 10.400 da nossa passagem aérea, mais R$ 800 da nossa alimentação nos dias que estaremos em Roma. A gente tem um valor total, aqui para mim deu aproximadamente R$ 26.000. É um valor alto, não é um valor baixo. Mas, como eu disse para vocês, esse é o valor mais baixo que vocês podem pagar por uma experiência dessa. Se você for em qualquer outra agência de turismo ou qualquer outra escola que oferece um intercâmbio similar, você não vai achar nem perto desse preço. A gente sabe por experiência própria. Eu vou contar uma coisa que aconteceu. Estava no Rio Grande do Sul esses dias e a gente estava tendo a reunião lá com os alunos na parte da manhã e um rapaz do terceiro do ensino médio veio falar comigo. Ele falou, cara, eu queria muito ir nesse intercâmbio, mas eu já fui no intercâmbio ano passado. Quando ele estava no segundo ano, ele não estudava na rede adventista e aí ele participou de um intercâmbio em Londres. Eles não viajaram para outro país, só ficaram ali na Inglaterra. E ele disse que ele pagou por base ali R$ 40.000, 15 dias de viagem, mais ou menos esse mesmo roteiro que a gente faz sem a Itália. Então, é bem mais alto esse valor do que o valor do intercâmbio adventista. E tem uma diferença. Depois, na reunião com os pais, eu conversei com a mãe desse aluno porque ela estava querendo levar o irmão dele, que é mais novinho. Ela falou, eu quero ir para o intercâmbio adventista por causa da segurança. Nesse intercâmbio que ele fez, a mãe dele não tinha controle ou não sabia o que estava acontecendo com ele lá na Europa. Eles ficavam, entre aspas, assim, soltos ali em Londres. Ele podia sair para a rua a hora que ele quisesse, eles não tinham tanto controle do aluno durante a viagem. No intercâmbio adventista é totalmente diferente. O aluno sai daqui sempre acompanhado por um representante da escola, ele viaja ali no avião acompanhado, ele chega lá na Europa, nós estaremos numa escola adventista dentro das mesmas regras da escola que ele estuda aqui no Brasil, então ele vai estar num ambiente familiar
mesmo estando em outro país. Então, esse é o grande diferencial. Além do preço ser mais barato, a gente consegue oferecer toda essa segurança que o aluno vai estar dentro da rede de educação adventista, dentro dos mesmos moldes que ele já tem aqui na escola, sempre com algum representante, ok? Então, são esses os valores, né? O diretor ele já distribuiu para vocês o nosso descritivo e tem esses valores ali no descritivo. Vocês podem, como eu falei para vocês, folhearem aí, estudarem esse descritivo, chegarem em casa ali para vocês olharem com mais calma, ponto a ponto de tudo isso que eu falei. E essa reunião, ela também é uma reunião de introdução, né? Eu passei aqui esses pontos principais, mas depois que você fizer a matrícula, também terá uma reunião específica para cuidar de todos esses detalhes da viagem. Vai ter uma reunião com o representante da escola que vai levar os seus filhos para vocês conhecerem ele. Vai ter uma reunião onde a gente vai passar todas as informações do que você precisa para essa viagem, desde qual roupa levar, para qual temperatura vai estar lá em maio, se precisa de blusa de frio, se não precisa, quantos quilos na mala que pode, quanto não pode, todos esses detalhes, por menores que eles sejam, a gente vai repassar com vocês. Aqui, o tempo, infelizmente, não permite, a gente só consegue pontuar esses principais tópicos, ok? Então, basicamente, são essas as informações que eu tenho para passar hoje para vocês. Tá bom? E agora a gente tem um momento de perguntas. Se de tudo isso que eu falei tem alguma dúvida, alguma questão que vocês querem entrar em mais detalhes, ou se alguma coisa não ficou claro, esse é o momento para a gente responder todas as coisas. Oi, boa noite. Boa noite. Pergunta, quer dizer, imagino que todo mundo vai fazer alguma coisa. Em relação ao quórum, você falou até 12 alunos, vai um representante da escola. Se não atingir esse quórum, não vai um representante da escola? Não, graças a Deus a gente sempre atinge o quórum, né? Como é a última vez que a gente está passando, esse intercâmbio ele já foi apresentado ano passado, a gente já tem um quórum mínimo definido, né? Então a gente já tem o número de alunos necessários para acontecer essa viagem. Então não tem problema de, por exemplo, não batemos o número de estudantes, esses 12 não vão poder viajar. Então sempre vai acontecer a viagem, ok? Não tem problema. Sobre o representante, sempre vai ter o representante, independentemente do número, ok? Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Sim. Ano passado tivemos, se eu não me engano, aqui na Paulista Leste e Norte, que é a nossa associação, nós tivemos aí em torno, acho que de 20, se eu não me engano, alunos, e quem foi o diretor de Tucuruvi, na época, o professor Rafael. Então, ele foi com todo o grupo. Então, pode acontecer geralmente, assim, a escola que mais manda o aluno, o diretor acompanha. Pode ser São Miguel, pode ser Vila Matilde, pode ser Tucuruvi de novo. Então, geralmente é assim, tá bom? Mas é escolhido alguém. Às vezes também acontece de ser alguém de outra escola. Por exemplo, às vezes a escola está mandando 10 alunos, a outra está mandando 5, mas o diretor daquele que está indo 5 alunos, ele leva todos os alunos. Isso também acontece, tá bom? Então, vai depender muito do quórum, como vai estar lá, e aí é definido o diretor. Pode ser eu, pode ser o da Vila Matilde, pode ser qualquer um de nós, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui com ele. O aluno passou mal e precisa de cuidado médico. Como é que faz? Porque eu sei que é muito caro o cuidado médico. Se for no hospital lá, sem entrar, você perde o rim lá. Sim. E esse seguro, ele está coberto com com o hospital, caso o aluno precise? Sim. Ou só vai depender dos médicos que vocês vão levar? Não, ele está coberto com o hospital. Os nossos médicos são para os primeiros socorros, assim, por assim dizer, né? Vamos supor que o aluno ele precisa de um atendimento. Os nossos médicos estão ali para fazer esse primeiro atendimento, mas a gente depois, se necessário, pode levar ele para o hospital. E o seguro vai cobrir toda a intervenção que acontecer ali. Você não vai precisar tirar nada do bolso, porque o seguro já cobre, ok? Mesmo que fique lá 50 mil libras, o seguro vai cobrir esse valor. Então vocês podem ficar tranquilos, porque não tem esse problema. Nós esperamos que não seja necessário, né? Graças a Deus. Nesses 18 anos, o que a gente teve de pior assim foi uma dor de dente, ter que precisar fazer uma obturação lá, porque não estava dando mesmo para aguentar, mas isso também o seguro cobre, vai lá no dentista, resolve rapidinho. Isso daí, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema assim mais grave, né? Verdade.
verdade. Mas ele será bem atendido, cobre hospital, cobre ambulância, médico, cirurgia até se precisar, tá tudo coberto, tá? Tem uma pergunta ali. Eu acho que é porque não apareceu lá, né? Específico o seguro. Apareceu o seguro, mas não apareceu o valor. Então, acho que talvez tenha ficado essa dúvida. Sim, sim. E, na verdade, a minha pergunta é em relação à idade. Porque quando a gente recebeu o comunicado, estava lá a partir do 6º ano, mas a minha filha não tem 12 anos. Não tem 12 Ela é anos. mais nova. Então, aí, no caso, não teria como participar, né? É bom que vocês vão conhecendo para mais para frente. Então, nesse caso, olha só, a gente tem esse probleminha de tem alunos do 6º ano que ainda não fizeram 12 anos, né? Eles são mais novinhos. O intercâmbio ele é exclusivo para os alunos maiores de 12 anos. Mas, de qualquer forma, se o seu filho ou sua filha ainda não tem 12 anos, é legal você já saber de todas essas informações que você pode já se preparar para o próximo ano. Todos os anos o intercâmbio acontece. Então, geralmente os valores não vão mudar muito do que eu estou mostrando aqui para vocês. Então vocês já vão saber basicamente os valores, como que funciona, e vocês já podem também se planejar. Tem muitos pais que já fazem uma conta em intercâmbio para depositarem os valores ali da viagem para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, e isso também é muito legal de se fazer. Tem mais uma pergunta ali atrás? O intercâmbio sempre é para a Europa? Nesses últimos anos, depois da pandemia, sempre está sendo para a Europa. Nem sempre foi para a Europa. Geralmente, a gente dividia entre uma temporada para a Europa, outra para os Estados Unidos. Por que que não está tendo intercâmbio para os Estados Unidos agora? Acho que pelo menos até 2025 ou 2026 não vai ter. Porque durante o período da pandemia, os consulados americanos do Brasil ficaram sobrecarregados. Então, hoje, para você marcar um visto, por exemplo, eu chego aqui e falo: a gente vai fazer essa viagem em junho. Não dá tempo de você fazer um visto dos Estados Unidos daqui até junho. Se você for marcar uma entrevista lá no consulado, demora 1 ano, 1 ano e meio. Então isso ficou inviável, né? Deixou a nossa viagem para os Estados Unidos inviável. Então a gente está esperando voltar mais ao normal, né? Descongestionar esse atendimento que eles têm lá nos consulados para a gente poder voltar a fazer as viagens para os Estados Unidos. Mas geralmente no período normal, a gente tem também temporadas para os Estados Unidos. Eu posso dar uma opinião? Pode sim. Não me perguntaram, mas eu vou falar. Os Estados Unidos é bacana, mas você acaba perdendo algumas coisas que na Europa você tem. Na Europa, a riqueza cultural é maravilhosa. Os museus, a história, a questão da língua também. É muito bom mesmo. Já nos Estados Unidos, você aprende também, mas aí é mais na linha de compra, de venda também, né? Então, aí você pesa, né? Você põe na balança. Culturalmente, Europa é melhor. Mas os Estados Unidos também é uma excelente proposta. Eu já tive a oportunidade de levá-los para lá também e foi bem legal, né? Mas são propostas diferentes. Reforçando o que o diretor disse, eu já morei nos Estados Unidos e já conheço a Europa também. Eu levaria para a Europa sem pensar. Eu acho que a Europa é uma viagem muito mais completa. Culturalmente, a riqueza que você vai aprender de coisas lá não tem igual. Ok? A minha pergunta é, a Júlia não vai, que ela tem 10 anos, mas essa é a segunda opção que você falou, para ir guardando, como se fosse uma história de 15 anos. Vamos guardando exato. dinheiro. Não dá porque tem 10 anos. Uhum. Aí ela falou, mãe, se a gente for, como que vai ficar o estudo aqui durante esses 15 dias que ficar fora? Como que vai ficar o ensinamento? Porque lá vai aprender outras línguas, cultura, e aqui como vai ficar o estudo em si? Sim, se você quiser responder, diretor, porque ele já sabe exatamente como que vai funcionar o cronograma aqui da escola. Nós, do Colégio Adventista, já temos no nosso cronograma o intercâmbio adventista. Então, para os alunos participantes do intercâmbio, não há prejuízo para ele, tá? Ele não vai perder conteúdo, entrega de nota, avaliação, já é feito dentro de um período programado para isso. Mas é importante essa pergunta porque realmente é uma preocupação, né? Vai passar 15 dias fora, quase metade de um mês.
Então, a única coisa é assim, que quando retorna da viagem do intercâmbio, algumas coisas o aluno vai ter que ir atrás do conteúdo, conversar com o professor com o que passou, olhar o ECLES, mas a nível de prova, de trabalho, de nota, ele vai ter um tempo para entregar isso depois, tá bom? Então, não há prejuízo para ele nesse sentido, tá bom? Não, não as matérias daqui, eles estudam Lá eles estudam apenas o inglês. inglês. É. Sim, eles vão estudar o inglês. Só inglês. É. Uma pergunta que eu acho interessante é, por exemplo, dinheiro. A gente falou de 150 euros, mas qual é a forma? Eu levo em espécie, eu compro na casa de câmbio, eu compro num cartão e vou depositando. O que que a gente pode fazer? O que que é mais seguro para mandar para o meu filho? Maravilha, olha só. Até alguns anos atrás, era muito comum a gente fazer um cartãozinho numa loja de câmbio, né? Vai na Confidence ou qualquer outra loja de câmbio que exista, você faz um cartão que eles chamam de travel card, né? O cartão de viagem ou travel money. Você coloca ali um crédito e você consegue, por aplicativo, fazer a manutenção desse valor. Você pode adicionar ou tirar de acordo com o que você precisa de gastar lá fora. Essa é uma opção, existe, é muito boa, mas hoje em dia a maioria dos bancos já oferece a opção de você colocar o seu cartão, aqui do Brasil mesmo, cartão de débito ou de crédito em modo viagem. E não é tão diferente desse cartão que você faz na casa de câmbio. As taxas não são muito mais caras. Eu falo isso porque eu viajei nesse modo. Eu usei o meu próprio cartão do Nubank no modo viagem e foi bem tranquilo. Eu não precisei fazer nada a não ser chegar no aplicativo ali, colocar o modo viagem e lá usava o meu cartão como eu uso aqui no Brasil. Então é bem simples. Você pode ter a opção de fazer esse cartão da Confidence ou de qualquer outra loja de câmbio ou usar o próprio cartão aqui do Brasil mesmo no modo viagem. Não vai ter uma diferença tão gritante ali nas taxas do câmbio quando ele faz a conversão. Ok? Outra dúvida que talvez sejam dos pais, né, é a questão, por exemplo, da viagem. Chegando na Europa, né, os meus filhos vão lá estudar o certificado. Qual que é a validade desse certificado do estudo de inglês? Vale aqui no Brasil? Só vale lá? Como é que funciona? Não, vale aqui no Brasil, né? É um conteúdo que, como a gente deu exemplo ali, eu falei para vocês, a gente faz o teste de nivelamento, né? E a gente vai ver qual nível exatamente o aluno está. Se ele está no iniciante, intermediário, avançado, e ele vai aprender um conteúdo de acordo com aquele nível que ele está. Então, esse diploma vai valer aqui no Brasil. Por exemplo, ele chega aqui, sai do Brasil com o nível iniciante lá com o curso de CCAA ou da Wizard. Aí ele faz esse curso do nosso intercâmbio e ele vem aqui, faz um teste de proficiência e ele já está no intermediário, né? Então, esse diploma vale para ele avançar os níveis aqui no Brasil. Então, ele vai receber o diploma de acordo com o nível que ele está. E isso vale no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, na Europa, mas vale em todo lugar que ele for, porque isso vai mostrar que ele atingiu aquele nível ali de língua inglesa. Ok? A nível de segurança, talvez seja uma preocupação dos pais. Uhum. Fora o crachá, que é de identificação, para socorro, enfim. Tem camiseta, bandeira, como é que se identifica no meio da multidão? Como é que é feita essa segurança? Tem camiseta, sim. Eu tô meio disfarçado aqui, mas essa minha camiseta aqui, ela é do intercâmbio. Todos os anos a gente muda, né? A camiseta desse ano vai ser essa azul, intercâmbio adventista. Aqui atrás tem escrito uma frase aqui que é o nosso lema, né? Bem legal essa camiseta. E os alunos, eles usam durante a viagem, quando eles saem aqui do Brasil e para a gente fazer os aeroportos, né? Para a gente chegar até a Europa. Eles têm esse uniforme, né? Qual que foi a outra questão? Se tem uma bandeira, Sim. Olha só. Como que funcionam os nossos passeios lá na Europa? A gente tem o nosso guia principal, que ele vai ser responsável por levar a gente nos lugares. A gente sai com os grupos, e aí a gente tem esses grupos menores, com cada 12 sendo representado ali pelo diretor, e o grupo maior vai andando com o nosso guia lá na frente, com uma bandeira do intercâmbio, uma bandeira laranja, assim, bem chamativa para todo mundo conseguir enxergar de longe. A gente tem o guia ali com a bandeirinha na frente, a gente tem um na retaguarda também com outra bandeirinha para a gente fechar aquele grupo e não deixar ninguém escapar ali, nem pela frente, nem por trás e nem pelos lados. Então a gente tem os nossos staff, né, a nossa equipe ali
cuidando dos alunos em todos os momentos que eles estão fazendo alguma atividade externa, né? Divididos ali em grupos menores e com as nossas bandeirinhas ali para a gente poder identificar o pessoal na multidão, né? E o nosso staff, como vocês viram, né, nas fotos, eles têm um uniforme diferente. Eles têm um uniforme laranja, bem chamativo assim, que de 1 quilômetro de distância você consegue ver quem é do intercâmbio e quem não é. O staff que é do intercâmbio e o staff que não é. Então eles sempre vão estar uniformizados com uma cor bem chamativa. Às vezes é laranja, às vezes é verde-limão, mas sempre é uma cor ali que se destaca na multidão, ok? Mais alguma dúvida? Ó, a pergunta dela é muito boa. Além desta data, existe uma outra data para esse ano? Para esse ano, não. A única data da viagem aqui dessa escola de São Miguel vai ser durante esses dias, do dia 19, do dia 16, né, até o dia 3 de junho, né? E aí, no ano que vem, a gente ainda não tem as datas, mas geralmente é no comecinho do ano também. Abril, maio, no máximo junho aí, ok? Sim. Vocês trouxeram um caso muito grande lá em casa, viu? O menino Sim. chegou, difícil hoje convencer ele que está muito perto. Sim. Mas se tivesse, por exemplo, se tem outra data com outra escola que seja adventista, ele consegue ir com essa outra unidade ou tem que ser só com a unidade que ele é matriculado? Ele tem que ir só com a unidade onde ele está matriculado, porque a gente teria muito problema de logística. Fora que a gente fecha os grupos, por exemplo, eu estava no Sul agora, tem um grupo específico do Sul. Quando a gente fecha o grupo de lá, a gente não consegue acrescentar mais nenhum aluno. E o grupo, por exemplo, eu fui em Curitiba semana passada, eles vão sair de Curitiba e para São Paulo, então o aluno, como ele faz já todas as conexões na área interna do aeroporto, isso gera um problema logístico quase impossível de resolver. Então, todos os alunos eles precisam estar no grupo da escola que ele vai viajar. É. A gente veio na reunião passada, Ok. que foi com Moisés, Sim. que já era para esse intercâmbio desse ano. Ok. E a gente veio hoje achando que era o intercâmbio do ano que vem, porque nosso interesse é intercâmbio do ano que vem. Então, eu Sim. quero saber se a gente já tem como negociar, se vai ter que esperar ainda, porque para a gente, quanto mais cedo a gente puder negociar, melhor, porque a gente já vai pagando e já vai dando tempo de ir arrecadando dinheiro para as próximas parcelas. Geralmente a gente começa a divulgação 10 meses antes da viagem acontecer. Eu não tenho certeza de quando vai ser a viagem do ano que vem para essa escola. A gente não tem as datas definidas ainda, mas geralmente são 10 meses antes, ok? Então provavelmente isso vai dar a partir de junho, provavelmente maio ou junho, a gente já faz a divulgação das viagens do ano que vem. Mas a gente ainda não tem elas definidas ainda, todos os locais exatamente onde a gente vai passar. E aí, enquanto a gente estiver fazendo a divulgação da viagem de 2024, a gente ainda não consegue abrir as matrículas para 2025, que a gente está no sistema desse ano ainda, né, de 2024. Aí só quando terminarem as divulgações, né, aí a gente vai abrir para as viagens do próximo ano. Ok? Bem em cima, né? Que nós estamos. Sim, sim. Já março está logo aí. Sim. Nunca é avisado bem antes, tipo, final do ano, ó, vai ter, porque tá em cima, né? Sim. O ano passado já foi avisado essa viagem, na verdade, né? A gente já passou aqui. A gente já passou aqui o ano passado. A gente, na verdade, está fazendo uma repescagem aqui, né? Já foi passado o intercâmbio, inclusive a gente já tem 4 alunos matriculados, né? Já tem. É que a partir do 6º ano, né? Então a gente começa a divulgar a partir do 6º ano e alunos que podem viajar é a partir de 12 anos. Então, quem estava no 4º, 5º aninho ainda vai pegar essa informação um pouco mais para frente, né? Mas, gente, é uma baita de uma oportunidade e veja que tudo isso que está sendo prometido é entregue a vocês, viu? Aos filhos de vocês. Então, se porventura você achar interessante para este ano, vale a pena, ainda dá tempo, dá para negociar. Esses valores dá para a gente pagar como? À vista, no cartão, no boleto? Como que a gente faz? Hoje, como a gente está
muito próximo da viagem, a gente consegue pagar no cartão. Geralmente, quando a viagem é anunciada ali cerca de 10 meses antes, a gente ainda tem a opção de boleto bancário. Aí você pode fazer boleto bancário mais cartão de crédito. E aí você consegue esticar essas parcelas aí por mais vezes. A gente consegue fazer até 22, 23 vezes, dependendo do mês que você fizer a matrícula e do mês que a viagem é anunciada. Ok? Oi? É o valor terrestre O só. valor da parte terrestre, é o valor picado. É. O da passagem, infelizmente, a gente não consegue fazer o boleto bancário por um motivo, porque essas passagens a gente só consegue comprar elas ali por volta de 30 dias antes. E o boleto a gente precisa ter quitado essas parcelas do boleto até 60 dias antes. Então, as passagens ainda não estão prontas na data limite ali do boleto. Ok? Então, para as passagens aéreas, a gente só consegue fazer no cartão de crédito, mas para a parte terrestre, a gente consegue fazer boleto mais cartão e aí até em mais de 20 vezes. Obrigada. Pelo que eu pesquei aí, vocês já têm quatro inscritos. A gente queria ter uma noção. Já emendando com a minha primeira pergunta, é essa preocupação dos alunos que vão, se é o diretor daqui quem vai, ou se é alguém conhecido deles aqui quem vai, é a preocupação de com quem eles vão estar lá. E a preocupação da minha filha, que vai junto também na pergunta, no dormitório, se tem essa. Você falou que é por faixa etária, e, por exemplo, parece que vai uma aluna daqui que também já está matriculada, se elas vão ficar no mesmo dormitório, se tem essa preocupação de manter ao menos a mesma escola, aquele grupo. Sim, a gente tem a preocupação. Sim, por exemplo, se ela vai com uma amiga, a gente consegue colocar as duas no mesmo quarto. Se as duas são da mesma turma, por exemplo, a gente consegue colocá-las no mesmo quarto. Então a gente consegue fazer esse arranjo. Daí você vai conversar com o diretor certinho, o responsável vai ser definido um pouquinho antes da viagem. Então a gente vai saber exatamente quem vai ser quando a gente fechar o número total de alunos da viagem. Sim, dá para fazer uma campanha aí. Fazer um lobby Vamos aí fazer pra... um lobby lá, falar com o chefe. Sim. Muito bem. Essa parte de quartos é bem tranquilo também. A gente procura cuidar da faixa etária deles, mas os alunos que são do mesmo colégio ficam ali juntos, né? A gente dá essa valorizada sim, tá? Sim, sim, perfeito. E última viagem foi quantos alunos? No total, eu fui com uma turma que tinha 95 alunos. É. E aí a gente foi bastante gente. Não coube nem num avião só. A gente teve que dividir em 2 voos. Daí a gente foi um grupo de 45 e o restante no outro voo. Mas, junto com esses alunos também, foi muito diretor. Não foram poucos diretores, não. A gente encheu um avião de diretor para acompanhar essa galera toda. Verdade. Oi? Brasil Sim, inteiro. no Brasil inteiro. No Brasil Eu inteiro. acho que na divisão toda, né? Sim. Na verdade, tem outros países da América do Sul aí que participam também do intercâmbio. Aí só que eles vão em grupos diferentes, né? Acho que aqui o de São Paulo só compreende aqui a área de São Paulo, porque tem muitas escolas aqui, então aqui já naturalmente eles levam vários alunos. O pessoal de Santa Catarina, eu acho que vai com o pessoal da Bolívia, alguma coisa desse tipo, eu não estou lembrado exatamente. Mas alguns países vão junto também. Mais alguma pergunta? Tem a quantidade exata para ir? Por exemplo, se fechou só esses 4, só vai esses 4 ou não? Tem que ter mais aluno? Acho que já fizeram até essa pergunta, se eu não me engano. Então, funciona assim, a gente tem um grupo de escolas e a gente tem um número de vagas para esse grupo de escolas. Eu vou dar um exemplo aqui. Imaginemos aí que existam 4 escolas aqui desse grupo, e essas 4 escolas têm 20 vagas para as 4 escolas. Não significa que tem 20 vagas para São Miguel, significa que tem 20 vagas para as 4. Se uma escola preencher essas 20, acabou. Aí o pessoal aqui de São Miguel não consegue ir, porque essa escola preencheu todas as vagas. Então, o problema que a gente tem, que é um problema bom, é que são poucas vagas, né? Você tem que se adiantar, porque pode correr o risco de você entrar numa lista de espera ou não conseguir. A gente está passando em todas as outras escolas, então amanhã eu vou, por exemplo, em outra escola. E se eu chegar amanhã lá e essa escola preencher o restante das vagas que a gente tem,
aí só o ano que vem, só 2025. Ok? Então é bom para a gente já. Quando eu falei ali da taxa de matrícula, quando você faz a matrícula, você já está ali com a vaga, né? Então se você quiser participar, o que a gente recomenda é entrar no site, fazer a taxa de matrícula ali, e aí você está matriculado já no intercâmbio. Aham. A taxa de matrícula, sim, ela não tem reembolso. Os outros valores a gente consegue reembolsar estudando caso a caso, né? Porque, por exemplo, se você fez o pagamento da parte terrestre e aconteceu algum problema de saúde, obviamente isso é compreensível, a gente estorna o valor, né? Mas, infelizmente, para manutenção do próprio sistema, né, para a gente poder fazer essas viagens e tudo, essa taxa de matrícula ela não é reembolsável. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, as crianças que vão no ano que vem, do ano de 2025, para poder fazer essa matrícula e não chegar de perder a vaga e tal, faz antes ou só quando virar o ano? Só quando virar a temporada, né? Para esse ano, a gente ainda vai fazer algumas matrículas até a gente fechar o grupo completo dessas vagas que tem aqui. Como eu respondi para outra mãe ali, a gente vai abrir as vagas para o ano que vem, a partir do momento que a gente começar a divulgação, que vai ser ali por volta de junho, finalzinho agora do primeiro semestre. Hoje você não consegue fazer as matrículas para o ano que vem. Ok? Só a partir do momento que a gente vai divulgar. Eu não sei exatamente quando a gente vai começar, porque a gente ainda não tem a data definida da viagem do ano que vem. Às vezes pode mudar um pouquinho, pode ser em abril, pode ser em maio. E quando a gente tiver aquela data pronta, aí a gente abre as matrículas. Aí provavelmente vai vir alguém no intercâmbio de novo aqui na escola e ele vai falar: ó, as vagas para 2025 já estão abertas. Aí você pode fazer a matrícula já para o ano que vem. Esse ano foi, perdão, para 2024 veio o Moisés aqui em 2023, em meados de agosto, ali, finzinho de agosto, que ele lançou. Então, desde agosto do ano passado até maio deste ano, foi aí dividido as parcelas direitinho, né? Então, vai dar essa oportunidade. Eu acho que provavelmente tem que escolher o roteiro também, né? A data, roteiro. Então, por exemplo, é isso que vai definir quando que eles vão passar aqui de novo, né? Exatamente, exatamente. Mais alguma dúvida, queridos pais? Não? Não. Pode ser que mude. Pode ser que mude. Então, geralmente, a gente teve outros países aí nesse roteiro. A Inglaterra sempre tem. A Inglaterra é o nosso foco, que é onde a gente fica a maior parte do tempo aprendendo inglês ali. Então, a Inglaterra sempre tem com algum outro país. Pode ser Itália, pode ser outro país, né? Mais alguma dúvida? Acho que a gente pode, então, encerrar, fazer a oração. Sim. Se algum pai quiser perguntar individualmente para a gente fica um pouquinho aqui, senão encerramos, perfeito. né? Perfeito. Você ora para a gente, Luiz? Oro sim, claro. Então tá bom. Ok, oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, obrigado por essa reunião aqui, onde a gente pôde conversar um pouquinho sobre esse sonho de realizar o intercâmbio. Eu te peço uma bênção especial para todos os pais que tiraram um tempinho dessa noite para estarem presentes aqui nessa reunião e que têm o sonho de que o filho faça essa viagem, que o Senhor possa abençoar com os recursos necessários para que isso aconteça. Também te peço que o Senhor acompanhe cada família aqui de volta para casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Se alguém quiser falar com a gente individualmente, a gente está à disposição.